Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, que vai ao ar toda semana no canal universitário e que é gravado aqui nas lindas dependências do MIS, Museu da Imagem e do Som, uma parceria do Governo do Estado com a nossa PUC São Paulo. Nova Estela recebe a cada semana um convidado sempre muito especial e hoje eu diria que o nosso convidada é especialíssima, é alguém que não apenas atuou na PUC de São Paulo, como atuou em outras universidades brasileiras e participou, né, na área da psicologia experimental, psicologia clínica, eu diria em correntes bastante significativas da área da psicologia e que vai participar conosco. Eu vou apresentá-la, a Mag, né, doutora Margarida Hoffmann Winkholz, ensaiei, é conhecida como Mag, completou 90 anos de uma vida com muita atividade, no dia 23 de maio desse ano. Ela é professora aposentada do Departamento de Psicologia Experimental da USP, onde ministrou cursos de Psicologia Experimental aplicada, Observação do Comportamento Humano e Modificação do Comportamento Humano. Suas linhas de pesquisas foram apoiadas pelo CNPq, FAPESP, eram principalmente a Psicologia do Excepcional, Processo Ensino-Aprendizagem, Programação Curricular. Foi fundadora do curso de pós-graduação em Educação Especial da Universidade Federal de São Carlos, onde ministrou vários cursos. Ela teve parceria com muita gente de valor e expressão no mundo da psicologia, em particular o Dr. Fred Keller, né, do famoso método Keller, que nós vamos ter oportunidade de conversar, e pessoas que influenciaram significativamente toda a estrutura no século XX da nossa forma de entender a psicologia. A Mag está no Brasil, né, porque ela foi homenageada em Foz do Iguaçu há poucas semanas, no convite da Sociedade Brasileira de Psicologia Experimental, e também participou, estou sabendo, de uma maratona de eventos onde a sua pessoa, a sua história, a sua influência foram colocadas em relevo e em destaque. Mag, é uma alegria muito grande tê-la aqui no Nova Estela. Eu já vi você participando desses eventos e eu posso te dizer que hoje em dia a gente está um pouco perdido nesse mundo, né, por não ter muito claro o que seguir, como se encaminhar. E eu, já no dia que nós estivemos juntos na Hebraica, eu falei e repito, né, você é daquelas pessoas que ainda podem ser inspiração, guia e dar uma luz assim nesse mundo tão difícil. A Mag mora em Israel, depois eu vou perguntar um pouquinho como é a vida em Israel, mas eu queria que você começasse aqui na Nova Estela contando um pouco da sua vida, onde você nasceu, de onde a sua família veio e o que você estudou, como é que foi seu início de carreira. Ok. Bom, eu nasci na Alemanha. Quando eu digo eu nasci, eu preciso dizer nós nascemos porque eu sou gêmea idêntica e então minha irmã é uma parte muito importante de mim. E aos 10 anos, meus pais tiveram que fugir da Alemanha para meu pai não ser preso pela Gestapo. E tivemos a sorte de poder sair, passamos pela Suíça. A ideia primeiro era irmos para Israel, naquela ocasião da Palestina, mas tendo recebido assim um aviso para não viajar naquela época por causa dos riots que tinha, procuramos outro lugar e através de uma revista da comunidade judaica, meus pais leram uma nota de uma pessoa aqui no Brasil dizendo que aqui poderia ter uma vida judaica
ativa e que sugerindo que pudéssemos vir para cá e finalmente conseguimos o visto e chegamos aqui. São Paulo mesmo? Em São Paulo. Foi uma época em que começaram a vir cada vez mais imigrantes e a nossa casa foi um centro em que muitas pessoas foram acolhidas porque o presente que meu pai recebeu ao nós saímos da Alemanha foi um Sefer Torah e com esse Sefer Torah já no navio nós calhou de ser justamente em Rosh Hashanah, meu pai dirigiu um serviço religioso e depois aqui na nossa casa se começou com um minyan pequeno e que cada vez foi crescendo. E então, desde essa primeira época, não é? Eu vivi num ambiente em que atendimento ao outro era uma coisa muito importante. Minha mãe foi fundadora do Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista e foi diretora durante quase 50 anos. Meu pai, quando chegamos aqui, fundou a Hevra Kadisha da comunidade Irmandade Santa do Cemitério ortodoxa, porque chegando um dia no cemitério ele viu um morto tratado não com o devido respeito. E então, surgiu essa Hevra Kadisha da comunidade ortodoxa, que funcionou até que mais tarde houve pessoas pagas que assumissem reunir as pessoas necessárias e tal. Eu menciono esse fato porque a minha opção de trabalhar com pessoas especiais, com pessoas com necessidades especiais, desde crianças até jovens e adultos, se deu porque a maior mitzvah na nossa religião judaica é o cuidar dos mortos. E eu sentia que isso não era uma coisa que eu poderia fazer. Porque cuidar dos mortos é uma mitzvah, porque a pessoa não pode te agradecer. Quer dizer, você faz alguma coisa sem esperar um agradecimento. E aí, como eu achei que isso não era uma capacidade que eu tinha, eu achei que eu iria trabalhar com uma população, possivelmente, e também não seria aquela que iria me agradecer, mas para a qual eu poderia prestar uma contribuição. Então, esse foi o começo, realmente, da minha orientação em relação ao trabalho. Bastante baseada na própria experiência da sua casa, então, né? Na experiência da nossa casa, sim. Dia e noite tocava o telefone, avisando que tinha havido um morto e minha mãe reunia as pessoas que iriam atender e então isso ficou muito gravado na minha memória. Bom, aos 16 anos, indo um pouco mais adiante, não é? Acabando o ginásio, nós estávamos diante de uma opção do que fazer profissionalmente
E desde sempre, desde que eu me conheço, justamente a minha ideia era de trabalho na área de psicologia, na área de serviço social. Mas, ao mesmo tempo, e aí um pouco da minha história pessoal, eu estava namorando com um jovem um pouco mais velho do que eu, que veio a ser o meu marido, um casamento de 70 anos, que morou ao lado da nossa casa. E meus pais disseram, olha, vocês realmente, um namoro sério, tudo bem, mas você vai ter que ter uma profissão. Então, para você partir e estudar numa universidade, etc., você vai ter que deixar um pouco para o fim, para mais tarde você tem que ter uma profissão. E nós tínhamos tido, desde que chegamos, aulas de inglês, e aprendemos datilografia e taquigrafia em inglês-português. Então, trabalhei durante 2 anos como secretária inglês-português, juntando dinheirinho para o enxoval. Mas a doutora Betty Katzenstein, mais tarde Schoenfeld, era muito amiga dos meus pais e trabalhando também nessa época para a comunidade, não é? Fez os meus exames de orientação profissional e também concordou de que eu deveria ir para a área de psicologia e serviço social. E então, ao lado do meu trabalho para ganhar dinheiro, ela me permitiu ser assistente dela, a secretária dela, e eu comecei indo com ela, fazendo visitas domiciliares em famílias pobres, na casa de famílias pobres, no Bom Retiro, trabalhando com crianças, anotando, fazendo anotações das sessões, e aos poucos, através do tempo, então, cada vez mais, ela me incentivava a participar mais nas atividades. Ela foi, para mim, uma tutora, eu sempre digo, como nos tempos medievais, em que as pessoas tinham o tutor que formava a pessoa, não é? Ela me dava livros para ler e, aliás, eu era assim uma rata de biblioteca, já no Mackenzie, sempre eu retirava todos os livros ligados à psicologia, se eu bem entendia, já ainda naquela época ou não. E ela, então, orientou a minha leitura. E é interessante que essa leitura começou com o estudo de relatos de observação do crescimento infantil, os diários de Wilhelm Stern, que foi o professor que dirigiu a tese de doutorado, doutora Betty, os relatos, os diários de Charlotte Bühler, também sobre desenvolvimento infantil, desde o nascimento, observação dos pais, observação dos passos, né, de desenvolvimento. Então, aí já foi assim um empurrão para essa área de trabalho com crianças, com bebês, com crianças das mais diferentes idades. Ao mesmo tempo, ao lado desse trabalho, então, 2 anos depois, nós casamos. Eu casei com 19 anos, meu marido tinha 21. Não era tanta diferença. Embora, ao lado de dirigir a casa, e meu primeiro filho nasceu logo no ano seguinte, eu continuei trabalhando com a doutora Betty, sempre. Doutora Betty estava em alguma universidade nessa época já?
ela, e eu acho que, não sei dizer exatamente, mas ela foi uma das primeiras psicólogas infantis, eu acho que aqui em São Paulo, ao lado de Noemi Silveira Rudolph, não é? No Rio de Janeiro, a Elisa Veloso, a Heloísa Marinho. E então continuei trabalhando na área. Em 1951, eu entrei na Escola de Sociologia e Política da Universidade de São Paulo, que tinha um curso muito interessante, que era chamado, além do curso regular, eles tinham um curso chamado de curso de sequência. Você tinha que fazer os cursos básicos, não é? Que abrangiam, então, antropologia, sociologia, política, filosofia, psicologia, e depois do primeiro ano você podia optar em fazer somente os cursos mais ligados à psicologia. Então, fiz psicanálise com Virginia Bicudo, psicopatologia com Cícero Cristiano de Souza e sociologia com Horaci Nogueira, pessoa muito interessante, antropologia com Egon Schaden. Enfim, foi o curso até 1953. Nesse período eu estava grávida e naquela época ainda não se encontrava muitas mulheres grávidas nas universidades, mas foi um curso que me ajudou muito e eu acho que a Escola de Sociologia de Política foi um marco muito importante naquela época, realmente para as pessoas que queriam para a área de sociologia ou mesmo de psicologia, né? Não, e você se formou, né? Tanto formou a família como formou o seu diploma. E você, o que você fez na sequência? Você fez, naquela época, você fazia mestrado, doutorado, você seguiu a carreira? Não, naquela época já estava se discutindo, e foi uma discussão que levou um tempo muito grande, como todas as discussões, não é? A criação do curso de psicologia na Universidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, naquela época, estava se estudando o reconhecimento da profissão de psicólogo para independizar o psicólogo da supervisão do médico, não é? Que naquela época o psicólogo não tinha voz ativa, né? Ele tinha sempre que ter o aval do médico, mesmo que o médico não soubesse assim tanto do assunto como o psicólogo. E a doutora Beth foi uma das pessoas envolvidas no conselho, no grupo que discutiu e contribuiu para o reconhecimento da profissão de psicólogo. E aí depois a lei determinou que depois de ter trabalhado na área por um período, eu não me lembro agora exatamente se era 5 anos ou 10 anos, independente de um diploma, você poderia ser reconhecido como psicólogo. E então, quando surgiu o curso de oficial de psicologia da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, eu fiz o vestibular e participei então do primeiro grupo que se formou
na faculdade da Universidade de São Paulo. Você conta um pouco para nós, assim, como era essa primeira turma? Foi uma experiência interessante? Eu fico imaginando, quantos alunos tinham na primeira turma? 10 alunos? Uns 15 alunos, 15 alunos. eu acho que mais ou menos deve ter sido isso, 16, 18. A minha situação no grupo era um pouco diferente, porque eu já tinha reconhecimento como psicóloga. E, ao mesmo tempo, eu já tinha meus 4 filhos e as minhas companheiras de classe, de turma, eram meninas recém-formadas no colegial, não é? Com 18, 19, 20 e tantos anos. Então, havia, claro, uma diferença grande, mas o que, em termos de me adaptar ou de trabalhar com esse grupo foi muito, muito bom. Nós tivemos um relacionamento ótimo, mas, ao mesmo tempo, já havia, evidentemente, uma maturidade maior da minha parte. E eu acho que eu pude influir um pouco, também até acrescentando alguma coisa ao grupo, né? Você se forma, então, na primeira turma de psicologia da USP e você já começa a trabalhar na pesquisa? Com a doutora Beth, que trabalhou nas diferentes universidades, trabalhou junto ao pessoal da Universidade Católica, não é? A Niela Ginsberg, a grande companheira dela, sempre trabalhou com pesquisa também. E isso faz parte, inclusive, da maneira com que eu depois vinha encarar o trabalho da psicóloga, professora universitária, clínica, procurando, sempre entendendo que, ao mesmo tempo, ao lado do ensino, a necessidade da pesquisa. Nesse primeiro ano, nesse primeiro curso da Faculdade de Psicologia, nós tivemos a grande sorte de ter o professor Fred Keller, psicólogo da Universidade de Colômbia, que veio com uma bolsa Fulbright para cá, não sabendo muito bem o que iria encontrar, tendo recebido um convite que ele descreve nos livros dele, de uma pessoa que nem descobrimos mais quem foi que convidou ele, e cujo curso abriu os olhos para mim e para muitos dos meus colegas para uma área nova e para uma maneira nova de trabalhar. Dentro da psicologia, trabalhar com dados e dentro de uma linha que mais tarde começou a ser chamada assim de análise de comportamento e, no meu caso, que eu me dirigi para a aplicação da análise do comportamento. Enquanto uma parte dos meus colegas foi, naquela época, para a pesquisa, que era muito importante, porque era uma tendência e uma orientação que estava surgindo nos Estados Unidos, né? No começo dos anos 40, 50, basicamente. Em 1950, saiu o livro básico do professor Keller e do William Schoenfeld sobre princípios de psicologia. Os meus colegas iam para a parte de pesquisa e eu continuei trabalhando mais na linha clínica, né? Ao mesmo tempo, continuei fazendo o meu doutorado, fui direto para o doutorado, trabalhando com o teste de Rorschach, aplicando o teste de Rorschach para uma padronização da
análise do teste de Rorschach, trabalhando com 400 crianças paulistanas, tanto de escolas públicas como de escolas particulares, e usando um grupo de aplicadores na medida em que o aplicador também é uma variável importante no resultado que você vai conseguir. E eu escolhi trabalhar com Rorschach como tese de doutorado porque, ao mesmo tempo que eu estava procurando ler e ver e conhecer tudo o que estava acontecendo na área de análise comportamental, eu achava que ainda não teria condições. E como eu tinha experiência grande com o Rorschach, com crianças, eu achei que seria um bom caminho, ao mesmo tempo que continuava a me aperfeiçoar e a ler e aprofundar na área de análise. Te interromper porque o tempo da televisão Sim. voa. A gente está terminando o programa Nova Estela de hoje. A Maggie vai voltar aqui conosco mais à frente. E eu acho, assim, como eu disse no início, né, a sua história é extremamente interessante. Você participou do início da psicologia comportamental, experimental no Brasil. E eu acho que vai ter muita coisa para você ainda nos contar. Nova Estela Ciência e Debate se despede por hoje, esperando ter os nossos telespectadores conosco novamente na semana que vem.